Começando o Tocast, o podcast da Toca Pet Escola, onde convidamos especialistas em alguma área pet para compartilhar conhecimento e experiências também. Hoje eu tenho aqui o fera, o Eduardo Teixeira, ele que é handler e também criador de cães. O Eduardo deu um curso ontem aqui, assim, ó, fenomenal, então nada mais justo que ele ser convidado aqui. Muito bem-vindo, Eduardo. Poxa, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma felicidade para mim poder trocar essas experiências e falar com o público dessas experiências com o qual a gente pode até contribuir, ajudar, né, nos sonhos, nas jornadas e ideias que as pessoas possam ter aí. Com certeza, e nosso curso aí de escola, a nossa entrevista sempre tem uma pegada educacional, né, onde a gente possa agregar conhecimento. E conversando contigo, já aprendi muita coisa com você. Então, para começar, essa palavra handler, que é tão conhecida nesse mundo pet, às vezes é desconhecido para muita gente. Então, tem alguma tradução literal assim para o português que realmente represente o que o handler faz? Tem sim. É uma palavra em inglês, né? A gente entende a palavra handler, é um verbo que se chama, que fica difícil para a gente traduzir literalmente para o português, mas o significado dela significa aquele que conduz pela mão. Bacana. E é exatamente a ação que nós desenvolvemos dentro de um ringue de competição com os cães. Conduzir o animal pela mão, apresentá-lo ao árbitro, exaltar as suas qualidades e mostrá-lo de forma que ele possa se qualificar como um exemplar representante, da melhor forma, né, representante da sua raça. Entendi. E este trabalho ele se estende em diversas outras possibilidades, não somente conduzir pela mão. A gente amplia, né, esse universo de trabalho como handler, manuseando o animal, preparando ele para as competições, preparando não só no seu estado, né, de pelagem, de condicionamento físico, mas também mentalmente, para que ele possa, naquele dia da apresentação, fazer uma apresentação digna de um cão saudável, alegre, feliz, com a ação que ele está desenvolvendo ali, né? Se mostrando de fato. Entendi. É uma construção, né? Isso é bastante trabalhosa, Sim. construída aos poucos, uma relação de confiança entre o profissional e o animal. Por isso que muitas das vezes essa profissão ela exige que o animal vá morar com um profissional, para que ele possa desenvolver esse tipo de relação mais próximo, de confiabilidade, de troca, né, de afeto, que reflete no dia da apresentação. Sim. Você percebe muito bem quando um profissional tem uma afinidade, uma interação com um animal satisfatório dentro de pista. Ele está feliz em fazer aquilo e se mostra feliz para aquele condutor. Imagina. E isso é de grande valor no dia da apresentação, porque quanto mais à vontade o animal tiver dentro de pista, se mostrando feliz, mais qualidades ele vai poder sobressaltar e mais chamativo aos olhos do árbitro que está julgando ali ele vai ser. Então é atraente essa relação de bem-estar entre o animal que está sendo conduzido e o profissional que o conduz. Muito curioso, né? Mas acredito que a exposição é o final, né? É a cereja do bolo, que é a missão, digamos, do handler, apresentar o cão bem. Porém, tem uma construção enorme até chegar a esse ponto, né? Como você disse, a exposição é o grande final, né? E esse trabalho ele é construído de forma muito árdua nos bastidores, em casa. Imagina. O trabalho ele é constante e bastante que exige uma dedicação muito intensa entre o preparo do animal até o dia da sua apresentação. Normalmente, um cão que vai participar desses eventos, ele é selecionado pelo criador ainda filhote,
ele precisa demonstrar algumas qualidades já naquela idade ainda, ainda com pouca idade, para que ele possa ser selecionado como um animal que seja um bom representante daquela raça. Que legal. Né? A partir da demonstração dessas qualidades e a seleção dele, é interessante que ele vá participar desses concursos, porque nos concursos, nas exposições, o que está sendo julgado ali é o quanto o animal se aproxima ao ideal do padrão da raça. Todas as raças caninas, a gente sabe que existe um padrão. Sim. Toda uma relação de descrições das suas as características e finalidades. E quando é filhote, é fácil identificar? É uma questão de experiência. Imagino. É uma questão de experiência. Acredito que para uma pessoa leiga seja mais difícil. Mas um criador experiente ele consegue identificar um bom filhote, né? Que seja um bom representante, que seja um bom cão, que possa, né, ir representá-lo nas exposições. Essa representatividade que o criador busca nas exposições, para que ele possa ter ali um animal competindo, é muito importante para sobressaltar o trabalho que ele está fazendo. Sim. E a seriedade no qual ele leva a criação de cães de raça pura. Porque a seletividade de um acasalamento, ela vem com a mentalidade de alguém que tem a intenção de criar bons cães, segundo o padrão da raça, segundo como o padrão da raça qualifica, né, aquele bom animal. Então, obviamente, é um trabalho de muitos anos, de seleção de bons animais que se acasalam. E produto desse resulta nesse animal de boa qualidade. E é interessante que ele seja mostrado, porque ali está um trabalho de uma pessoa que se dedicou há anos. Sim, imagino. Selecionando e buscando cães sempre com boas qualidades para poder agregar ao seu programa de criação e daí ter um norte, né, de reprodução e repetitividade daquela mesma qualidade na qual ele vem buscando há anos. Muito interessante isso. Eu fico até imaginando assim, a cena de selecionar o filhote e cuidando para competir na categoria filhotes, né, em uma competição. Isso, numa exposição você tem diversas categorias. Seria injusto um cão maduro, né, entrar numa competição junto com um filhote inexperiente. Entendi. Mas, e concorrer com aos mesmos títulos, né? Mas às vezes a coisa é tão surpreendente que um filhote ele pode sim ser mais interessante do que um cão adulto. Que legal. É muito interessante isso. Tem filhotes que o criador, né, ele costuma dizer que ele nasceu pronto, né, não precisa de muito trabalho para que ele possa realmente brilhar a sua estrela. Sim. E tem outros que dão mais trabalho, que precisam de uma sociabilidade maior, para que ele possa se desenvolver e despertar aquele gosto por estar ali, naquele dia da competição, se mostrando de uma forma bem feliz. Sim. E exaltando as suas qualidades. Né? E a questão da seleção enquanto filhote, tem através das cores do filhote, da estrutura, que já pode ser analisada desde criança, desde pequeno, filhote. Aí a gente entra numa seara seletiva, né? Imagino. Algumas raças caninas que oferecem uma diversidade de cores e possibilidades, você poderá perceber uma preocupação de alguns criadores também com a marcação, né? Uma marcação correta, como é descrita no padrão, e aí a seleção vai se dar também levando em consideração isso, não só isso, mas também. Né? Mas existem outros cães cujo qual a cor ela é uniforme para todo um plantel. Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, a gente tem o Yorkshire, né? Sim. A cor é descrita no padrão como cinza, azul-aço e dourado. Uhum. Então, não tem uma possibilidade de a gente ter um Yorkshire branco, um preto, um amarelo, não tem, a cor dele é essa. Só que também não é tão simples assim. Existe uma determinação para essa cor em específico, que é um azul-aço.
escuro e um dourado bastante intenso, sem infiltrações de outras cores ali. Interessante. Então, a preocupação ela se dá na seleção, né, dessas características. Com relação ao criador, diante do seu plantel e das suas possibilidades, é interessante que essa pessoa ela assuma a responsabilidade de fazer o melhor para aquilo que ela tem, né, e a sua intenção de melhorar seu plantel sempre. Né, melhoria contínua. Isso, e sempre se baseando no que o padrão da raça pede. Né. Às vezes é difícil, é um caminho árduo, mas é um desafio que todo criador topa e se torna até um vício, né, de querer ir em busca daquela perfeição sempre, né, identificando as suas falhas, corrigindo nas gerações seguintes e tentando cada vez melhorar. A relação handler com o cão tem que ser uma ligação muito próxima, né, uma intimidade muito grande ali para ter a exposição mais à vontade, né? Digamos que é uma relação construída para que haja uma confiança total, né? Afinal de contas, o animal estará sendo conduzido pelaquela pessoa. Sim. Ele precisa ter com ela toda uma relação de confiança para que ele possa estar bem à vontade ali e se mostrar de uma forma, né, bastante segura, sem temer que aquele ambiente ali possa oferecer ele algum risco. Sim. E essa relação é construída aos poucos. Né? Esse é o motivo pelo qual muitos dos cães que vão competir são enviados pelos criadores para casa desse profissional com o intuito também de construir essa relação. E o handler cuida da alimentação, da escovação, e ele passa a ser o dono, né? Sim. Ele assume o papel de dono. Né? O animal ele precisa gostar do handler, precisa ter uma relação muito próxima de afetividade com o handler, porque afinal de contas ele vai ser o dono dele durante aquele tempo que viver com ele. Né? E é interessante porque você pode perceber em pista esse reflexo dessa relação entre o animal e o seu handler. Porque é um cão que é feliz com ele, que se sente à vontade, que é como se ele fosse a segurança dele. Tem aquela intimidade, né? Intimidade. Ao ver o seu handler, o animal às vezes reage com uma explosão de alegria. Né? O que é interessante, que ele não é o dono, mas ele é como se fosse o dono. Claro. A relação dele ali é como se fosse o dono, de fato. E é aquela pessoa que ele depositou toda a confiança dele, toda a alegria dele. Então é onde dá a segurança para que ele esteja ali, né, e não, sem correr nenhum risco e fazendo algo que o divirta também. E ontem, no seu curso que você deu aqui, eu pude notar que tem uma dedicação muito grande sua para com os cães, né? E isso é um comportamento que tem que ser diário, né, na verdade. É um trabalho, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina, uma rotina, e um trabalho como outro qualquer. A gente tem a hora de começar e às vezes dificilmente a gente pode programar a hora que a gente termina, mas dentro de uma possibilidade a gente estabelece uma rotina de trabalho diário e uma meta por dia para dar conta. Como você começou nesse ramo de ser handler? Curioso. Você planejou, foi por acaso? Porque é um campo na área de tosadores, que os tosadores podem seguir, porém muita gente nem sabe o que existe nessa profissão. Existe ainda um distanciamento entre o profissional da área pet para o profissional da área de competição, de exposição de cães de raça pura. Sim. Eu acho isso até uma falha e até triste, porque um poderia usar da experiência do outro para poder construir uma relação próxima e com mais qualidade até em relação ao trabalho do outro. No meu caso, curioso porque eu venho de uma família de sinófilos. Né? Ah, é? Meu pai era criador e
Quando eu nasci nesse meio, né? Indo para as exposições, ainda muito criança, muito jovem. Eu guardo ainda relíquias da minha época de infância, de ter fotos da minha mãe me carregando no colo em exposição de cães. Então vem de família. E eu entrava às vezes em pista, em competição com os cães do meu próprio pai, né? Foi a primeira vez que eu pisei numa exposição, foi apresentando, ele criava Dachshund nessa época. E o primeiro cão que eu entrei em pista foi um Dachshundzinho, um Dachshund miniatura. E era criança ainda, então era mais diversão, né? Tudo isso. Eu lembro que eu ganhei uma classe com esse cachorro, e aquilo me encantou de uma maneira. Foi uma ótima escola para você, né? Foi assim, a sensação foi fenomenal. Eu nunca me esqueci desse dia. E a partir dali eu comecei a perturbar meu pai para me levar todas as vezes para as exposições, e chegava lá e eu sempre dava um jeito de entrar em pista. Mas a minha paixão nesse meio assim, foi quando eu me deparei com algumas raças caninas que eu desconhecia, né, na exposição, e eu falava, nossa, eu estou encantado, né, com esse cachorro, eu queria ter um para mim. E o primeiro cachorro que eu tive meu mesmo para preparar para uma exposição foi um Fox Terrier peludo. É mesmo? É bem curioso isso, porque... Era seu ou era de outro dono? Já era essa função de handler? Então, nessa época eu vi um criador que tinha bastante renome na raça, chamado Carlos Meda, e ele apresentava um Fox Terrier peludo muito vencedor chamado Harvey von der Bismarck. Até o nome você lembra? Eu lembro porque foi muito marcante para mim. E ele era de uma alemã que morava aqui no Brasil, e esse canil Bismarck, ele foi um canil assim, muito famoso na criação de terrier. E eu olhava, ficava fascinado com o preparo, com aquela coisa do hand stripping. E eu queria muito ter um cachorro daquele, fazer aquele trabalho. E eu consegui, o meu primeiro cachorro que eu tive de propriedade minha mesmo foi esse Fox Terrier, filho do Rafa. Né? Muito bom. Eu preparei ele, cheguei a levar para a exposição. Mas óbvio, eu era muito jovem, ainda não tinha muito pouca prática, né? Meu grooming nem se comparava ainda aos grandes profissionais da época. Mas essa experiência foi para mim incrível. Muito bacana. Foi incrível. Foi o que realmente me levou a querer continuar e participar. E, curioso, eu comecei, né, nessa época a me interessar muito por essa atividade, né, de animais, das possibilidades do que eu poderia fazer, né, com ele. Fui trabalhar no banho tosa. Você, como tosador? Como tosador, como banhista. Pegar experiência, aquela coisa toda. Olhar. Então, nessa época, a gente, jovem, só falava naquilo, né, sonhador demais, poderia, através daquela possibilidade ali, sonhar em construir um serviço mais especializado sobre aquilo, possibilidade de conhecer mais sobre as raças caninas, né? E eu comecei a ter uma clientela que me procurava bastante para banhar e tosar poodles. Nessa época o poodle era uma dominada, raça, né? Muito famosa, muito popular, uma das raças mais criadas, estava sempre no topo do número de registros de cães do país, e havia uma gama de bons criadores, né, pelo Brasil inteiro. Essa experiência toda que você tem hoje, então, veio desde os primórdios da sua vida, né? Desde a infância, então, né? Desde a infância. Eu tenho uma gratidão enorme e sou uma pessoa que eu me considero de muita sorte, assim, por ter encontrado pessoas que me deram oportunidade lá atrás. E tem em específico, tem uma passagem que foi assim fantástica. Quando eu trabalhava com os poodles,
uma criadora, uma criadora muito querida, chamada Iê Farias, minha amiga até hoje. Lá na década de 80, eu lembro, ela tinha uma poodle miniatura, chamava Ludmilla. Ela tinha um handler dela, que levava para as exposições, e eu sei que teve um evento que esse handler não pôde ir. Sim. E ela perguntou se eu mostraria a cachorra dela nessa exposição, fiquei felicíssimo pela oportunidade. E o interessante é que esse mesmo handler apresentava um cão que era muito vencedor na época. Ele era de uma pessoa que era um estrangeiro que morava aqui no Brasil, importava os cães, então tinha esse cachorro que era extremamente vencedor em pista, muito bonito, estava no auge da sua carreira. E como eu tinha essa mesma situação, ele me ofereceu para mostrar o cão dele também. E eu disse, olha, eu já estou comprometido, né, com uma outra pessoa. Falou de mim. E falou de mim. E ele me ofereceu mais dinheiro, né, para que minha consciência ética não me permitiu fazer aquilo, e eu continuei com a minha primeira oferta. Que legal. E essa ação, essa atitude me rendeu tanto frutos depois, né, de reconhecimento com essa criadora, que até hoje eu sei se nós somos amigos, né, hoje ela não cria mais, nós somos amigos, mas essa relação foi construída de uma forma com bastante carinho, assim, e muita gratidão pelaquela oportunidade. Bacana. Tem uma outra situação também que me veio à memória aqui, de uma criadora chamada Maria Silvia Camacho. Ela criava cocker inglês e setter irlandês, do Canil Oxford. Talvez ela tenha sido a minha primeira grande cliente. Sim. Que abriu as portas do canil e disse, trabalho. Então isso foi... Que legal. Essa foi uma oportunidade incrível, e a partir dali eu comecei a trabalhar os cocker ingleses. Aí me veio uma outra cliente chamada Susan Grant, que era uma inglesa que morava aqui no Brasil também, que teve uma importância enorme para a raça no país. Ela trouxe que legal. Os primeiros cocker ingleses de um canil famoso na Inglaterra, chamado Lochranza, e a partir disso essa relação foi desenvolvida aqui. E era muito interessante que a gente tivesse esses criadores trazendo esses cães para cá, porque era uma oportunidade para os profissionais. Sim. Né, de terem mais cães competindo, e esses criadores oferecerem mais trabalhos para a gente. Né. Eu estou falando, esse período, eu estou lá na década de 80. Bacana. Final da década de 80. E esse período foi muito intenso. Era outro cenário, né? Era. Da criação de raças no Brasil. E havia muita dificuldade no sentido de importar um cão. Eram poucos que conseguiam ainda viajar. Sim. Eram poucos que conseguiam ter contato com esses criadores de fora. Tanto é que alguns exemplos que eu dei aqui, de cães que vieram de fora incrementar o plantel nacional, estão sempre relacionados a um estrangeiro que morava aqui no Brasil. Então tinha essa possibilidade, né, de ir lá no seu país de origem, conhecer, né, os grandes criadores, os grandes nomes que faziam um trabalho de significância, e trazer exemplares para cá para poder introduzir novas linhas de sangue e a gente ter o plantel nacional, né, com uma melhor qualidade. Eu acho que é importante jogar um pouco de luz, né, para essa reflexão, porque a partir disso aí que a gente começou de fato a caminhar, né, em termos do aprimorar essa questão do plantel, de não ficar somente, né, na dependência de algum cachorro de fora, mas trazê-lo e a partir disso incrementar a criação nacional e desenvolver a criação nacional. Claro. Imagina até a comunicação, que na época era muito difícil, né? Para você conseguir trazer bons exemplares. Nossa, essa geração de hoje, com internet, com toda essa facilidade de comunicação imediata,
Vou dar alguns exemplos assim, do que era, né, possível na época. Eram ainda as possibilidades de se viajar eram muito poucas, né? Então algumas pessoas ainda poderiam viajar e nós ficávamos assim sedentos por alguém que trouxesse uma revista para nós vermos as fotos dos cães vencedores lá de fora. Eu tinha coleção dessas revistas de fora, assim, quando alguém chegava e trazia, era nossa, máximo, era uma alegria poder ver aquilo. As revistas estrangeiras, as estatísticas de rankings também de outros países, para saber quem era o cão top de lá, para saber as direções que os criadores estavam, né, se encaminhando para poder chegar naquele resultado, daquele cão bonito, né, com muitas qualidades. Os produtos, eram quase que impossível a gente conseguir alguma coisa nacional, a gente não tinha indústria de pet aqui, né? Tudo era muito dependente do mercado exterior. Ferramentas, e importados, produtos. né? A gente era totalmente dependente dos importados. Alguém que fosse viajar, a gente corria lá e pedia, pelo amor de Deus, você pode uma lâmina, era muito difícil conseguir lâmina para usar, as lâminas eram todas importadas, né? E quando cegava uma lâmina e você ficava na mão, era uma coisa assim, chegava a dar um sentimento assim, de angústia, né? De que você queria trabalhar e não ter ferramenta para trabalhar, né? Mas a gente era totalmente dependente das coisas estrangeiras. E comprar um cachorro de fora era muito difícil, né? Você tinha que dominar a língua estrangeira, no qual esse criador, né, se residia, né, e do país de origem dele. E a forma de pagamento. Fazia, não tinha WhatsApp, né? Não tinha. A gente já fez loucuras. Eu lembro que uma aventura minha, um dos meus primeiros cães assim, que eu comprei de fora, eu já cheguei a mandar dinheiro em revista. Caramba! Dentro de uma revista escondida. Hoje seria um absurdo, né? Uma loucura. É inimaginável hoje, mas pensar nisso. E pensar que isso já aconteceu. E não foi uma ação única e exclusiva minha, não. Eu conheço inúmeros criadores que faziam dessa forma, né? Mas era a única forma que a gente tinha e conhecia, né? Era muito difícil a gente, nessa época, pensar em transferência bancária. Hoje em dia tem esses envio de remessa internacional. Sim, tem. A facilidade que tem hoje, das ferramentas que tem hoje, era inexistente. Na década de 90, 80, 90 não tinha. Você falou dessa questão da busca de informação por revistas, que era nessa época, né? Hoje a internet tem muita informação, porém de baixa qualidade, né? E você tem uma base teórica, técnica muito boa. Então, onde você busca as informações, o que você busca hoje? Eu acho que isso aí não é só para a sinofilia, para a informação sobre cães, de uma forma, mas da vida em geral, né? A fonte é o primórdio, né, que você tem que considerar para poder você ter uma informação de qualidade. Então, óbvio que você tem sites oficiais que te oferecem informações seguras, que vão poder te dar a oportunidade de ter contato ali com um material de qualidade que vai realmente acrescentar algum tipo de informação e sabedoria, conhecimento. Mas tem muita coisa ruim também publicada, e muita coisa fantasiosa, muita coisa invenção da cabeça de alguém. Sim, exatamente, né? Então, assim, os sites oficiais eles vão sempre te oferecer alguma coisa que tenha um pouco mais de credibilidade. A gente tem o órgão oficial aqui que rege a criação de cães de raça pura, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, né, a CBKC. Os sites dos clubes locais também filiados, né, a essa entidade também são um bom referencial. Ótimo, né? Tem sites estrangeiros que são muito completos. O próprio site da FCI oferece para você. Hoje tem até aplicativo que você baixa no seu celular e você tem ali todos os padrões disponíveis. É mesmo? Que legal. Interessante. O site também do American Kennel Club te dá toda essa perspectiva de
ranking, de cães vencedores, te oferece até possibilidades de você ver fotos, vídeos. Então tem muita coisa de qualidade, né, que é referência para nós, referência para os nossos olhos, né. É muito importante que a pessoa, o cinófilo, ela esteja sempre em contato com esse tipo de material, né. O aprimoramento ele vem muito do olhar, né. Sim, curiosidade. Curiosidade, às vezes aprender sobre uma raça, aprender sobre um cão, está muito no ato de você olhar para números exemplares daquela determinada raça e começar a entender através visualmente o que te agrada, o que não te agrada, o que o animal possa ter de qualidades e defeitos, e você começar a compreender esse quebra-cabeça. Então é muito importante o aprendizado visual e a prática visual. Excelente, isso né? te Claro. proporciona. Eu vou pegar um gancho de um assunto lá atrás que a gente estava falando. Ontem, durante o seu curso, eu notei que seus cães ficam sob comando. Então, notei, puxa, esses cães são adestrados. Essa competência de adestramento faz parte das características do Renner? É primordial, né? É uma das nossas ferramentas aí de trabalho, de atividade, relativo à atividade, né? Sim. Como eu havia dito, o animal precisa desenvolver essa confiança com quem o maneja ou conduz, né? E essa confiança ela se constrói. Você percebe que o animal ele vai se sentindo seguro e relaxado conforme essa manipulação vai sendo passada para ele com uma certa naturalidade. Sim. Né? E ele responde isso em determinados comportamentos, né? Que facilitam a tua vida, facilitam o teu trabalho. Você tem as técnicas de adestramento, assim, né? Tem. Existem maneiras da gente poder adestrar o animal, fazê-lo entender, né, que ele está seguro, que ele está salvo, e obedecer, né, Achei muito interessante aqueles comandos ali como algo rotineiro, né, como por exemplo deitar para fazer escovação, né, o animal totalmente relaxado, sabendo que aquele ato ali de você escovar não oferece a ele nenhum perigo, nenhuma insegurança, e ele relaxa, né, e acaba aproveitando, né, todo aquele momento ali. Agora também de caminhar, né, de se apresentar e movimentar, alguns cães eles precisam de um tempo para poder se adaptar com a guia, para poder perceber que aquele movimento ali é algo que é atraente para ele e seguro também. A ouvir barulhos, né, em ambientes que às vezes são hostis para ele, né, diferente do ambiente onde ele se sente seguro, até que ele perceba que ele também está seguro ali, que não há nenhum tipo de ameaça, demora um tempo, mas isso também faz parte do adestramento que o Renner dá ao animal, né, o levando, ambientando nesses lugares, até que a gente chega ao dia da exposição e ele está bem condicionado, né? Está bem acostumado com toda essa variação, toda essa mudança, e não sente uma grande diferença, ele não se sente ameaçado a ponto de ficar acuado, com medo, né? E através, né, desse comportamento ele deixa de se mostrar de uma forma esplendorosa ali naquele dia, né? O dia da exposição é o dia, né, que o animal mais precisa brilhar. Sim. Né? Como nós, seres humanos, nem todo dia, né, a gente está bem, o animal também. Né? Então tem dia que ele vai, né, realmente se mostrar de uma forma esplendorosa, e tem dia que não, né, que ele não vai passar todo aquele vigor dentro de pista, toda aquela energia, mas está tudo bem. A gente precisa reconhecer, né, e entender que é um esporte, né, a sinofilia e as exposições caninas é um esporte subjetivo, onde quem está julgando, o árbitro canino, né, ele
conta com alguns critérios que são determinados ali de interpretação do padrão e é subjetivo, né? Eles levam em consideração mais uma coisa a outra e ganhar, perder, a gente precisa desenvolver ali também um certo espírito esportivo. Sim. Ontem, observando o seu curso, eu notei que o trabalho do handler é muito mais complexo do que eu imaginava, porque envolve essa questão do adestramento que eu citei, envolve a alimentação do cão, os cuidados com o pelo, que o pelo chegar daquele tamanho, assim, saudável, deve ser um trabalho de anos. Está correto? Minha visão. Então, veja bem, essa atividade como handler, as possibilidades são enormes, né? O meu trabalho é apenas uma fatia dessa possibilidade, porque o que eu trouxe ontem aqui no curso é um trabalho específico em cães de pelagem longa, mas você tem aí profissionais que se especializam em cães de trabalho, profissionais especializados em cães de trimming, de tesoura, né, em hand stripping, e é muito comum você encontrar, principalmente entre brasileiros. O brasileiro é muito bom de trabalho, generalistas, pessoas que fazem diversas raças. E há aqueles que trabalham num grupo específico, né? Eu, apesar de ter trabalhado com diversas raças, eu fui muito procurado, né, pelos criadores de cães toys, de cães de pelagem longa. Né? A gente tinha um termo em inglês chamado dripped coat, né? Pelagem caída até o chão. E o curioso é que eu comecei com outros tipos de cães. Né? Então, eu comecei com terriers, com spaniel. Tem uma raça predileta assim, sua? Para sempre o meu coração foi e pertence aos Shih Tzus, né? E pertencerá sempre. É uma raça que eu encontro que legal. De uma forma ao que eles me retribuem e o que eu ofereço a eles, a gente construiu um perfeito casamento. Eu gosto demais dessa raça, é a minha raça do coração. Por isso que você cria Shih Tzu até, né? Isso, foi um encontro, né? Como eu disse, eu comecei com outras raças, né? Do primeiro momento que eu tive contato e eu percebi o temperamento do Shih Tzu, aquilo foi amor à primeira vista. É isso que eu quero. Né? E a beleza, né? Eu acho que interessante, né? Eu acho que eu qualificaria um filhote de Shih Tzu como um dos mais bonitos de todas essas caninas. Eles são apaixonantes. E falando em Shih Tzu, desculpa te cortar, mas eu tenho fotos aqui de você, eu cacei umas fotos aqui, ó. Você trabalhando com um Shih Tzu. Esse cão é de sua criação? Não, esse é um cão americano. Lindo. Eu trouxe ele de uma linha de sangue que foi muito importante para o meu trabalho de criação e que me cedeu alguns exemplares durante anos. Que foi extremamente bem sucedido nas pistas e mais ainda com relação à minha criação como padreador. Sim. Ele pôde oferecer ao meu programa de criação uma continuidade com essa qualidade, reproduzindo cães extremamente corretos, com boa qualidade de padrão e com saúde, com características, no qual eu gostaria de preservar na raça, e ele me oferece tudo isso. Além de ser um animal que a gente tem o prazer de conviver, um temperamento extremamente dócil, carinhoso, realmente é um prazer ter tido a oportunidade de ter esse cão comigo, conviver com ele. Legal. E todas as alegrias que ele já me proporcionou. É um dos meus favoritos de todos os tempos. É mesmo? Qual o nome? Gamble. Ele tá pra jogo. Eu tenho uma outra foto sua aqui. Eu separei também de um outro Shih Tzu. Legal. Esse, o que me chamou a atenção é porque ele tem umas faixas pretas aqui que sobem assimétricas.
Isso é natural dele? Eles nascem com essa... Assimetria, assim, do adulto certinho? Isso, é uma marcação que é característica da raça, né? O chanfre branco é marcação com as black stripes, que a gente chama, são faixas negras, né, acima dos olhos, que representam uma pigmentação específica do animal. Esse é um cão da minha criação, é o Billy, ele foi também um cão que também me proporcionou muitas alegrias, foi bem sucedido nas pistas e tudo, e também na reprodução. De uma outra cor, né, desse dourado e branco, e ele também representa a união, né, de todo um trabalho de criação no qual eu busquei melhoria genética. Isso, a gente, quando cria, a gente considera muito, ninguém cria, pode-se considerar assim, eu sou, né, o pai da raça, não sei o quê. Não, a gente começa de alguém, né, dando segmento e continuidade do trabalho de alguém que veio, né, anterior a gente, e a partir dali a gente dá continuidade, construindo até uma linha de pensamento para você fazer o seu próprio programa de criação, a sua criação, mas eu nunca me esqueci de quem pôde um dia me proporcionar essa possibilidade de fazer, né, o meu próprio programa de criação. Então, esse cão representa a união de algumas linhas de sangue que foram muito importantes durante os anos do meu trabalho como criador, e o resultado está aí. Uma coisa que me satisfaz bastante, ver esse visual. A gente tem raças caninas que são mais fáceis de você visualizar as linhas da beleza do animal quando eles estão de pelo curto, mas óbvio que para chegar a esse nível existe muita dedicação, muito trabalho, né, que a gente dedica horas, né, de cuidado desses animais para que eles cheguem a esse ponto. Então tem muito do trabalho, ele ainda é mais valorizado ainda para quem curte, né, ainda é mais valorizado ainda porque não é um que consegue chegar a esse nível pura e simplesmente pelo trabalho genético. Você tem que ter muitas horas de dedicação. Uma somatória de fatores. Uma somatória. Isso ainda, eu acho que no meu caso, eu considero como algo que ainda eleva mais, né, a sua satisfação. Com certeza. Porque se não houver o trabalho do criador aí, ou do profissional que vai fazer de chegar a esse ponto, a gente não tem esse nível para ser mostrado. Sim. Uma curiosidade, hoje a raça Shih Tzu é uma das mais presentes nos banho togas. É a mais popular do país. Mas agora, né? 2021. E como foi essa construção? Você, com certeza, eu tenho certeza que você sabe a história da raça aqui no Brasil, né? Sei de qual é salteado. Imaginei, né? Sei de qual é salteado, mas eu ainda me espanto, né? Eu ainda me espanto com essa popularidade tamanha do Shih Tzu, né? E é mais popular que se a gente for, é mais popular que criança. Se a gente for tentar encontrar a razão disso, tentar entender, eu posso citar aquilo que eu mencionei aqui, que foi algo que me tocou e que me fez me apaixonar pela essa raça, que é o temperamento e a beleza, né, estética, né, deles, né, o que isso pode proporcionar. Essa popularidade, ela, como sempre, é favorável por um sentido e desfavorável por outros, né? Sempre tem o seu lado negativo da coisa. Então, a raça, quando eu comecei a criar essa raça, lá pelo final da década de 80, pouquíssima gente conhecia. É uma raça chinesa, né? É uma raça chinesa, mas que o grande boom dessa raça, o grande desenvolvimento dessa raça foi quando ela chega à Inglaterra. Verdade. Ela chega à Inglaterra devido a alguns fatores históricos, guerra civil na China, alguns militares que serviam na China acabaram migrando, né, voltando para sua terra natal na Inglaterra e trazendo alguns exemplares. E a partir disso a raça se desenvolveu, né, como o Shih Tzu moderno, que é esse aspecto que a gente conhece hoje, né. Houve, claro,
algum trabalho, alguns intercruzamentos para poder buscar características, né, em outras raças que pudessem melhorar ainda mais o fator estético deles. Entendi. E de saúde também. Então a gente tem hoje esse Shih Tzu moderno através dessa iniciativa desses ingleses. E a raça se espalha, ganha grande popularidade mundial. Ela chega aos Estados Unidos também com muita aceitação, e os criadores começam a desenvolver um trabalho de aprimoramento e de seleção que resultou nesse esplendor que a gente vive hoje. Eu acho que hoje a raça é uma raça extremamente vencedora. Você cria Shih Tzu desde o final dos anos 80? 1989, foi quando eu tive minha primeira ninhada. Então você já conseguiu ter um melhoramento genético do seu plantel? Isso nunca para, né? A criação ela é constante, contínua, e a busca, né, por esse aprimoramento ela nunca para. A genética nos conduz a alguma coisa de algum sentimento de busca, né? E não é uma coisa cirúrgica, não é preciso. Sim. O que você vai tirar. Eu imagino. É algo que é desafiador. Então, às vezes você está seguindo um caminho e o resultado às vezes te mostra que você não estava tão certo assim. É preciso você ter, né, a humildade de reconhecer que precisa traçar novos planos, novos caminhos para poder conseguir melhores resultados. Então é um desafio constante. Essa busca pela melhoria contínua é uma coisa que, eu acho que também me atrai, sabe? Porque constante evolução, né? Isso é o que instiga, né, a criação. Acho que se fosse uma fórmula de bolo, estava todo mundo aí no mesmo patamar. E não é bem assim. A gente precisa ter a humildade de reconhecer os desafios e saber quando você tem que introduzir novas linhas, novas características para poder você aprimorar aquilo que você tem perdido. Às vezes, o ato de você introduzir uma coisa nova vai gerar algumas perdas e aí você precisa recuperar nas gerações seguintes. É um quebra-cabeça bastante interessante, assim, até você construir toda a sua linha de pensamento, o seu guia, né, para uma boa criação, demora um tempo. Imagino, isso requer um trabalho árduo ali também, né? E de conhecimento, de busca, de investimento, né? Demais, o investimento é muito alto para que essa busca e essa melhoria possa de fato acontecer. Nem sempre a gente tem a disponibilidade de ter acesso a esses melhores cães, de poder introduzir eles no seu programa de criação, mas eu acho que o que você não pode perder nunca é a intenção. Com certeza. Né? E o que vale é que você nunca saia, né, nunca tire da sua ideia, que você faça o melhor com aquilo que você tem. Sim. Estou com uma outra foto sua aqui. Esse aqui imagino que é realmente o trabalho final do Handler, que é expor o cão e está escrito aqui, ó, reserva Best in Show. Isso quer dizer que esse foi o melhor cão. Reserva é o segundo, né? O segundo? Deixa o Best, o reserva é o segundo. Mas nesse caso, esse é o segundo, é um resultado. É um feito mágico, né? É um resultado esplendoroso, porque a gente está falando aí entre todos os participantes do evento. Né? Foi no Rio de Janeiro esse evento, né? Foi. Esse cão que eu estou conduzindo aí, o curioso é que ele representa justamente essa intenção que eu estou te dizendo de aprimorar e tudo. Esse é um cão russo. Caramba. Que ele não é meu, mas ele esteve em visita ao meu canil durante um tempo. O que isso representa e possibilita? É um intercâmbio entre criadores, no qual eu o trouxe, mostrei, ele foi bem sucedido nas pistas e ele já retornou ao seu país de origem, mas ele deixou aqui uma herança genética no qual eu posso trabalhar. Que bom, né? Então,
é uma outra possibilidade da gente trazer também alguma coisa que possa contribuir, possa trazer algum tipo de melhoria, né, dentro do que a gente se propõe a fazer, da criação. Tem essa globalização na criação também, né? Isso é interessante, né? A gente vai, ao longo dos anos, construindo as nossas linhas de comunicação, nossos contatos, e é um ato de confiança você ver uma pessoa te emprestar Sim. um cachorro durante, né? Que o ato é esse, né? Emprestar durante um tempo um animal para que você possa usá-lo, mostrá-lo, depois retornar, é muita responsabilidade, né? Porque a gente está falando de um ser vivo e todas as possibilidades que possa vir a acontecer, né? E às vezes muitas dos imprevistos poderiam acontecer com o cão em posse do dono, em posse do profissional. Isso é uma outra coisa também sobre a atividade do handler que nos recai, né, com grande importância, né, as responsabilidades que a gente precisa assumir, né, e a gente está como responsável, né, por esse animal. Eu fiquei responsável por ele por quase 2 anos. E 2 anos? Eu imaginei que eram 2 meses, não, 2 semanas. Não, 2 anos, 2 meses a gente não consegue fazer quase nada, né? Porque se a gente for considerar curioso que o ciclo de um cio, de uma fêmea, ocorre a cada 6 meses, né? E a gente não tem cachorro entrando no cio todo dia, né? 2 meses não ia ser impossível você tirar algum proveito de uma situação dessa. Então, bacana. Eu acho que para você realmente de fato fazer um leasing do animal que que ele possa contribuir com alguma coisa na sua criação, o período mínimo seria de 1 ano. Show. Mais uma foto vendo a sua aqui. Isso aí é uma outra paixão. Agora com Yorkshire. Uma outra paixão minha. Yorkshire é engraçado. São os terriers, né? Desde lá dos primórdios, quando eu comecei a mostrar, né, cães, os primeiros cães, né, como handler, essa raça chegou até a mim como uma das primeiras, dos meus primeiros clientes assim, de grande relevância e significância. Então, eu já trabalho com eles desde a época da década de 80. Né? Caramba. E também sempre muito encantado pelo temperamento deles, pela maneira... Uma raça inglesa, né? Uma raça inglesa, uma raça que passou por muitas mudanças, muitas transformações ao longo dos anos, e eu sempre muito encantado, eu sempre participando muito dessas transformações, né, tentando entender os caminhos que os criadores traçavam ali para poder tirar exemplares cada vez melhores e melhores. Eu sempre fui um apaixonado pelo Yorkshire, né, e eu tive grandes mentores, né, na minha vida, sinófilo, e posso dizer até também representantes na minha vida particular, né, que trazem hoje um saudosismo muito grande em falar de uma grande pessoa que foi Dona Selma Joia. Ela foi uma mentora, foi uma amiga, foi uma segunda mãe para mim. Falo dela com muito carinho, porque me emociona, porque eu devo muito a ela. Que legal. Ela me ofereceu muito mais do que uma relação como cliente, mas vamos dizer que esse amor à raça também eu devo bastante a essa gratidão é importante. Essa relação e gratidão que eu tive com ela. Uma grande pessoa, uma grande sinófila, deixa muita saudade. Eduardo, você tem uma grande carreira aí como handler e eu trabalho bastante com RH, então essa parte comportamental é muito importante para mim. Eu tenho uma curiosidade em saber como que você consegue manter essa marca pessoal de handler durante tanto tempo assim e ser uma pessoa ainda procurada por criadores para ser o handler dos seus próprios cães, essa confiança que os canis têm que ter contigo. Como você faz para manter essa... Uma construção bastante longa, árdua, mas e constante. Mas eu acredito que o handler ele tem uma vantagem que é o movimento, a mudança, a constante troca de desafios,
que às vezes nos recai sobre as nossas mãos e isso acaba servindo como um grande motivador. Sim. Para que nós continuemos a acreditar naquela atividade, a fazer com paixão, com gosto, e se reinventar. Né? Com certeza. Então, eu atribuo a esse movimento, né? Essa troca, o fato de eu ser um handler criador também, eu acho que estimula, é um plus. É uma sinergia, né? É uma sinergia e é um plus, né? Às vezes eu crio uma relação muito próxima entre a pessoa que vai adquirir um filhote meu, esse filhote tem boas qualidades para ser um cão de exposição, o proprietário se interessa, acaba se tornando também um expositor. Que legal, e aí né? esse prazer para mim ele é em dobro por ser um cachorro da minha criação e apresentado por mim, então criador e criação, né? Aquela coisa. A energia ela se multiplica. Sim. Né? Então eu ainda consigo preservar muito da minha paixão, né, por isso. A gente precisa entender também que não é só alegria. Né? A gente tem nossos percalços aí, criadura, a atividade de ser um criador é muito difícil, a gente passa por diversas situações de muita dificuldade, né? Às vezes problemas relacionados à saúde do animal, às vezes problemas relacionados a parto, a filhotes, a perspectivas que você cria e gera e de repente elas não se consolidam. Sim, então tem muitos fatores aí, né, que exigem, né, da pessoa um amadurecimento psicológico muito grande para poder entender, né, as fases que você está passando e vencê-las da melhor forma possível para que aquilo não te afete, não acabe se transformando num grande fator de desestímulo. Claro, com certeza. Então, acho que um ótimo motivador é justamente você pensar que amanhã é outro dia, né, que você vai conseguir superar aquela dificuldade. Sim. E vai conseguir transformar aquela dificuldade em experiência para que você possa ser bem sucedido. Muito bacana, bacana mesmo. Cara, eu aprendi demais com você ontem. Acho que nossa conversa aqui duraria horas e horas se estendesse. A gente tem um período aqui de entrevista, então, pô, agradeço de verdade você ter trazido seus cães aqui. Acho que na nossa escola nunca tínhamos tido cães com pelo tão longo assim, tão bem trabalhado no nível dos seus cães que apareceu aqui. Todos os alunos ficaram assim, de boca aberta, inclusive eu, quando eu acompanhei o processo, ele foi tipo, super interessante mesmo. Fiz diversas perguntas para você que eu sou curioso também, então você respondeu todas elas com excelência. Poxa, só tenho a agradecer. Eu que agradeço também pela oportunidade, é sempre bom. Eu acho que esse tipo de troca sempre é uma via de mão dupla. Eu também aprendi bastante coisa aqui com vocês, as pessoas, essa troca de energia, o que elas trazem, as suas perspectivas, as suas esperanças, me deixam de alguma forma feliz por saber que a minha história ela pode contribuir com o sonho de alguém. Então isso é de um valor inestimável e me faz eu também me sentir de alguma forma reconhecido, não no sentido de querer um reconhecimento sobre algo que se faz, mas saber que a minha experiência ela pode sim servir, né, de motivador, pode ser um grande estímulo para alguém que queira começar na profissão, se espelhar e seguir em frente. Eu me sinto muito feliz por conta disso. E ontem o Eduardo agiu como um coaching dos alunos, perguntou um a um a experiência, qual é o método, qual é o foco. Isso é muito legal. Ele que gosta da parte comportamental, assim, isso aí, como se fosse um coach ali, um processo de mentoring para os alunos. É algo que a gente traz da nossa vida externa, né? Minhas formações, né, sempre são muito bem utilizadas nessa atividade. E eu faço questão de fazer uso dessas ferramentas porque eu acho que é um plus. Sim, e aí claro. a gente até contribui, né, ajuda com que as pessoas pensem, se sintam bem à vontade. É muito bom você chegar num lugar e você ser considerado, ser visto. Sim. Né?
acho que o mínimo é o respeito de quem está ali falando também para quem está ouvindo. Né? Excelente. O seu canil é Prime Moon. Isso, Prime Moon. Perfeito. Então quem quiser seguir o Eduardo, @Prime Moon no Instagram, já consegue seguir. Agradeço bastante, continuamos a parceria e eu vou te visitar no Rio de Janeiro também. Gosto bastante de lá. Será um prazer, as portas da minha casa estão abertas para todos que quiserem ir lá e visitar. E eu acho que uma das coisas que me fazem mais feliz é essa troca, né? Esse contato, essa troca de experiências e que a gente possa sempre, através desses contatos, continuar preservando, né? Essa vontade, essa perseverança, essa vontade de conseguir, né? Construir algo, realizar um sonho. É sempre muito bom que a gente não perda nunca, né? Esse espírito que faz com que a gente se sinta bem nesse mundo aí com tantas dificuldades, né? Manter o sonho ainda é algo que é motivador. Show de bola. Obrigado. Foi excelente, muito obrigado. Obrigado.